Cadê aquela pessoa que sorria? Eu não vejo mais você sorrindo como antes. O que aconteceu? Em que momento você ficou assim? Você era tão alegre, tão cheio de vida. Mas depois de algumas decepções, algumas perdas, algumas dores, parece que alguma coisa dentro de você apagou. Você continua vivendo, continua conversando, continua aparecendo, mas aquele sorriso não é mais o mesmo. E talvez ninguém saiba o quanto você tem lutado para não desistir. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus vai trazer de volta o seu sorriso. Você ainda vai sorrir sem precisar fingir. Vai acordar um dia e perceber que aquela dor já não dói como antes. Deus ainda vai colocar motivos dentro da tua história que vão fazer você olhar para trás e dizer: eu pensei que nunca mais seria feliz. Mas Deus te fez sorrir novamente. Então não desista de você. A alegria não morreu. Ela só está esperando Deus terminar esse processo. Você sabe o que mais dói? Ser rejeitado por pessoas que você ajudou. Ser desprezado por pessoas que um dia você estendeu as suas mãos. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Enquanto ele cuidava das ovelhas, ninguém imaginava que havia um rei dentro daquele pastor. Até que chegou o dia em que Deus mandou Samuel ungir Davi. E sabe o que eu aprendo com isso? O fato de alguém não reconhecer o seu valor não significa que Deus não reconhece. Talvez tenham te deixado de lado. Talvez tenham escolhido outra pessoa. Talvez tenham dito que você não era capaz. Mas não fique tentando provar para as pessoas aquilo que Deus já decidiu fazer na sua vida. Porque quando Deus levanta alguém, ninguém consegue impedir. Hoje você pode estar esquecido, mas Deus sabe aonde você está. E no tempo certo, Ele vai fazer aquilo que ninguém esperava. Quem te viu pequeno ainda vai testemunhar o que Deus fez na sua vida. Você ficou calado, mas Deus ouviu. Você engoliu o choro, guardou a resposta, preferiu ficar em silêncio para não criar uma guerra. E talvez alguém tenha interpretado o teu silêncio como fraqueza. Mas não foi fraqueza. Você estava deixando Deus cuidar daquilo que você não conseguia resolver. Porque tem batalha que não se vence no grito. Você vence confiando. A pessoa pode ter dormido tranquila depois de te ferir. Pode ter esquecido o que fez. Mas Deus não esquece. Deus sabe exatamente onde tocar, quando agir e como mudar essa situação. Então pare de tentar provar quem você é para quem decidiu não enxergar. Deus conhece a sua verdade. E quando Ele decidir te honrar, quem te viu chorando vai entender porque você precisou passar pelo silêncio. Continue firme. Sua resposta não precisa vir da sua boca. Pode vir das mãos de Deus. Abraão esperou anos por uma promessa. José esperou anos pelo cumprimento de um sonho. Davi esperou pelo trono. E talvez seja esse o teu problema. Você quer resultado imediatamente. Mas existem coisas que precisam de tempo. Porque você precisa estar preparado para recebê-las. A demora pode ser frustrante. Mas nem toda demora significa abandono. Talvez Deus não esteja atrasado. Nunca Ele está atrasado. Talvez esteja preparando você para aquilo que pediu. Deus não chega atrasado nem adiantado. Deus chega na hora certa. E quando acontecer, será na hora certa.
você estará preparado para viver o extraordinário de Deus. A pessoa que te feriu hoje, talvez nem imagine a dor que ela te causou. Ela seguiu a vida, mas você ficou tentando entender por que fizeram isso comigo, por que me trataram assim, por que eu fui tão injustiçado. Mas hoje eu quero te lembrar, você não precisa entender tudo para continuar confiando em Deus. Existem situações que só vão fazer sentido depois. Talvez Deus esteja permitindo que algumas pessoas saiam da sua vida porque elas não poderiam acompanhar aquilo que Deus está preparando para você. Não fique tentando recuperar quem Deus permitiu você perder. Não corra atrás de quem decidiu ir embora. Não implore por um lugar que Deus pode estar te tirando para te colocar em outro. O que Deus remove, Ele sabe o porquê. E aquilo que Ele prepara para você não dependerá da aprovação de ninguém. Confia. A perda de hoje pode estar protegendo o teu amanhã. Deus não escolhe como o homem escolhe. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Deus viu sinceridade em você. Talvez alguém te desprezou por esses dias. Talvez alguém te excluiu. Talvez alguém te rejeitou. Talvez alguém te humilhou. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou te honrar na frente de quem te humilhou. Eu vou te honrar na presença e no mesmo ambiente que alguém te despreza, que alguém te exclui, que alguém te humilha, que alguém te ofende. Deus está preparando para você uma honra. Porque no lugar da vergonha, tereis dupla honra. Está chegando a novidade de Deus para a tua vida. Tem gente achando que venceu você. Está olhando para a sua vida e pensando: acabou. Ela não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Ela não vai levantar. Mas tem uma coisa que essa pessoa não sabe. Deus ainda não terminou a história. O capítulo que hoje parece ser de derrota pode ser exatamente o capítulo que antecede a sua virada. Você perdeu pessoas, perdeu oportunidades, foi desprezado, mas você não perdeu a Deus. E enquanto Deus estiver com você, a tua história ainda pode mudar. Aquilo que fizeram para te diminuir pode se transformar em testemunho. A porta que fecharam pode fazer Deus abrir uma que ninguém pode fechar. Então não desista agora. Eles podem ter visto você cair, mas ainda vão ver Deus te levantar. E quando Deus te levantar, você não precisará explicar nada. A sua vida vai responder por você. Sabe aquela situação que parecia impossível de mudar? Aquela pessoa que tentou destruir sua reputação? Aquela porta que fecharam na sua cara? Aquele problema que você não sabia mais como resolver? Lembra de Esther? O povo dela estava condenado. Amã havia preparado uma estratégia para destruí-los. Parecia que não havia uma saída. Mas Deus mudou o cenário. O homem que queria destruir o povo acabou vendo Deus honrar aqueles que ele queria humilhar. E é isso que eu quero dizer para você hoje. Não tenha medo do cenário atual. Deus é especialista em mudar cenários. Ele pode transformar vergonha em honra. Pode transformar lágrimas em testemunho. Pode transformar uma porta fechada em uma oportunidade maior. Então pare de pensar que acabou. Se Deus ainda não terminou, a história ainda pode mudar. O que hoje parece derrota pode ser exatamente o cenário onde Deus vai mostrar, eita, que Ele continua sendo Deus na tua vida. Eita, que alguém diz assim: vamos ver até onde Ele vai. Vamos ver
até onde ela vai. Só que as mãos de Deus estão estendidas sobre tua vida. Foi o que disseram para José. Vamos ver. Até onde vai esse sonhador? Vamos ver no que vai se dar esse sonho dele. Só que o sonho era de Deus, o propósito era de Deus. E quando é de Deus, ninguém para, ninguém interrompe, ninguém frustra. Porque quando Deus decreta algo, não tem força maligna, não tem inveja que consiga parar, interromper aquilo que Deus já confirmou. Deus já confirmou, Deus já decretou, Deus já deu a ordem. E quando a ordem é dada, ninguém neste mundo pode anular aquilo que Deus tem para fazer na tua vida.